Eu, antes de ouvir o ministro André e anteriormente o ministro Dias Toffoli, que pediu a palavra para um esclarecimento, eu mesmo gostaria de me dirigir aos colegas e à audiência em geral. Gostaria de fazer um breve esclarecimento antes de iniciar esse julgamento, para que as pessoas possam compreender exatamente do que se trata o que nós estamos decidindo aqui, porque há muita desinformação e muita incompreensão a propósito do que estamos fazendo aqui no Supremo Tribunal Federal. Portanto, peço que atentem para algumas ideias que eu vou compartilhar tão brevemente quanto possível. Polarização existe em todo o mundo e sempre existirá onde houver liberdade de pensamento. Quem acompanha a história sabe disso. Na Revolução Francesa, desde o início, já havia à direita os que defendiam mais poderes para o monarca e à esquerda os que defendiam menos poderes para o monarca. Nos Estados Unidos, já na sucessão do George Washington, havia os federalistas do John Adams, que queriam mais poder para o governo federal, e os republicanos que queriam mais poder para os estados. Portanto, sempre haverá polarização de ideias em democracias e é bom que seja assim. Porém, a polarização deve ser entre ideias contrapostas. Não pode ser entre os que têm boa fé e os que agem de má fé. Portanto, quero esclarecer a todas as pessoas de boa fé o que nós estamos decidindo aqui. Num regime de separação de poderes, como é no Brasil, como é a democracia brasileira, é o legislativo que legisla, é o legislativo que cria as leis, que cria o direito positivo. O executivo aplica essas leis e presta os serviços públicos. E o judiciário aplica a lei contenciosamente, ou seja, aplica a lei para solucionar litígios que são trazidos pelas partes perante o Poder Judiciário. Pois é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui, decidindo casos concretos em que surgiram litígios, pessoas que se sentiram lesadas nos seus direitos e que procuraram o judiciário em busca de reparação. O judiciário não está legislando e muito menos regulando em caráter geral, abstrato e definitivo as plataformas digitais. Nós estamos julgando pretensões que chegaram ao tribunal por via de recursos. Vale dizer, ações foram propostas nas instâncias inferiores, houve decisões nas instâncias inferiores e recursos para o Supremo Tribunal Federal. No Brasil, para quem não tenha essa informação, um tribunal não tem a possibilidade de dizer: esse tema é muito complexo, esse tema é muito difícil, muito divisivo, vai trazer chateação, vamos contrariar muita gente. Ou não pode dizer tão pouco, já que não tem lei a respeito, eu não julgo. A lei de introdução às normas do direito brasileiro veda o non liquid, literalmente quer dizer não está claro, ou seja, o judiciário não pode se recusar a decidir alguma questão dizendo o tema não está claro. Pelo contrário, a lei de introdução diz assim: quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso, no imperativo, de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Por evidente, para nós decidirmos os casos concretos colocados perante o tribunal, nós precisamos estabelecer os critérios que vão pautar o julgamento e, em nome da segurança jurídica, deixar claro quais os deveres que nós entendemos exigíveis e que aplicaremos aos novos casos que chegarem ao judiciário. Isso porque o tribunal tem o dever de aplicar os mesmos critérios a todos os casos idênticos que surgirem. Portanto, a gente precisa explicitar quais os critérios que nós estamos utilizando
porque são esses critérios que nós vamos ter que aplicar em todos os casos idênticos que venham perante o tribunal. Deixando claro, os critérios adotados pelo tribunal para decidir os casos trazidos perante ele só prevalecerão até que o Congresso Nacional legisle, se e quando entender que deve legislar a respeito. E quando o Congresso legislar a respeito, é a vontade do Congresso que vai ser aplicada pelo Supremo Tribunal Federal, desde que, evidentemente, compatível com a Constituição. Estabelecer os critérios que vão reger os casos que chegarem ao Judiciário é nosso dever e nada tem de invasão à competência dos outros poderes. E muito menos tem a ver com censura. Nós estamos discutindo responsabilidade civil. Nós vamos decidir se as pessoas que ajuizaram as ações têm ou não têm direito a uma indenização. É simples assim e esta é a verdade. Aliás, no mundo atual, nós precisamos fazer com que mentir volte a ser errado de novo.